Olá, galerinha, e a receitinha de hoje vai ser uma massa maravilhosa que dá pra fazer esse bolinho frito e esse pão caseiro. Fica comigo até o final para você aprender a fazer essa receitinha maravilhosa. Então, galera, aqui eu vou adicionar em uma bacia, é importante ser uma bacia grande, mais ou menos 1,5 kg de farinha de trigo. Não sei dizer bem a quantidade exata, porque você tem que ver a quantidade de trigo certa com o ponto da massa. Conforme a massa vai pegando o ponto, você vai colocando farinha de trigo. Mas eu sempre acerto a quantidade. Essa quantia que eu ponho nessa bacia já dá certo. Geralmente eu deixo assim uma xícara de trigo ao lado para poder ir acertando o ponto da massa. Tudo vai depender do tanto de água que você vai pôr, da qualidade da farinha que você vai usar, do tamanho da tua bacia. Então eu recomendo assim, você coloca o tanto de trigo que você vai utilizar aí na bacia, aproximadamente 1 kg, e deixa aí o pacote de trigo, ou faz assim igual eu, deixa uma xícara ao lado para você poder ir acertando o ponto da massa. Gente, aqui eu também utilizei 8 colheres de açúcar, 2 colheres de fermento não muito cheia, para não ficar aquele gosto de fermento na massa, e uma xícara de óleo. O sal eu deixo para colocar depois. E a água, gente, o ponto da água também é muito importante nessa receita. Ela não pode estar fria e não pode estar muito quente. Tem que estar uma temperatura bem agradável, que você consiga aí ficar com os dedos na água. Viu que saiu até um pouco de fumaça aí da minha água? Então, tava um quentinho bem gostoso, assim, não precisa estar frio, aquele morno mesmo, é bom estar mais quente para poder a massa crescer, galera. Ela fazer aí a fermentação e tá crescendo essa massa. O importante é a água tá quente, não coloca água fria, senão vai demorar muito para crescer, às vezes vai ficar meio seco, meio duro. Então presta bem atenção aí na temperatura da tua água. E aí não tem segredo essa massa, você tem que ir mexendo com a mão mesmo, vai sovando, não tem outra forma de fazer essa receita que não seja você ir sovando com as mãos assim. Se pega, vai amassando bem, com paciência, gente. Pra ficar bom o pão, você tem que amassar bem, deixar a massa bem lisinha, tudo bem uniforme. E aí, depois que eu já misturei bem os ingredientes, o fermento, o açúcar e o óleo aqui, junto com esse trigo, eu adiciono o sal. Eu não gosto de colocar o sal lá no comecinho, junto com o fermento, o açúcar e o óleo, porque eu sinto que ele dá uma diferença quando você coloca depois. A massa geralmente fica um pouco mais macia. E é isso, galera, vai misturando bem aí com as mãos, com paciência. Se você vê que tá ficando muito mole, que tá grudando demais, que tá muito úmido, você vai adicionando mais trigo. Não coloca muito, vai colocando aos poucos para não ter perigo de secar a massa e a massa ficar dura, porque aí você vai ter que colocar mais água para corrigir e não vai ficar legal. Então é melhor ir colocando o trigo aos pouquinhos. Agora eu vou dar uma limpada aqui na minha mão para ficar mais fácil de amassar. Vai fazendo assim. Vai tirando um pouco do excesso de massa da mão, que aí vai ficar mais fácil de você estar sentindo como que tá a massa, se ela tá macia, se ela tá muito úmida, se ela tá muito seca. Vai colocando trigo conforme você for vendo que tá grudando bastante. Aqui a minha massa, ela grudou bastante, eu coloquei 800 ml de água. Então, eu ia fazer bastante massa para poder estar fazendo 3 pão e tá fazendo mais o bolinho frito. Então, quanto mais água você coloca, mais trigo, consequentemente, você vai ter que pôr e mais massa vai render, né? Geralmente, quando eu vou fazer só pão, galera, eu uso 600 ml de água e aí não vai tanto trigo assim. Então, nessa receita, galera, como eu ia fazer o bolinho frito, eu resolvi de colocar 800 ml de água, né, pra poder estar rendendo mais e, consequentemente, eu tive que utilizar mais trigo. E aí, se você for fazer só pão, dá pra você diminuir a quantidade de água, porque daí não vai precisar de tanta massa assim. Mas como eu ia fazer bolinho também, eu coloquei mais água pra poder render mais essa massa. E aí, galera, você vai sovando bem. Quanto mais você sovar, mais macio vai ficar, mais gostoso vai ficar teu pão. Lembrando vocês, galera, que
Os ingredientes que eu utilizei aqui estão todos no bloco de informações. Aí na descrição eu deixei bem certinho o tanto de ingrediente que eu utilizei e o que tanto que a gente vai precisar para fazer essa receita. Então você que vai fazer ou que já está fazendo essa receita, confere aí na descrição do vídeo que tem tudo bem especificado para você o que você vai precisar. Para quem é novo no canal, tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Já vai clicando aí no botãozinho de inscreva-se para você ficar por dentro de todas as novidades aí. Ativa o sininho também. Gente, eu vou estar deixando aí no bloco de informações para vocês, nos cards, né? As playlists que a gente tem disponíveis aí para vocês. Tem uma playlist da hora do almoço, que tem diversas receitinhas para você fazer aí no seu almoço, no seu jantar. Também tem a playlist Hora do Café, com várias receitinhas maravilhosas aí para o seu café, receitinhas de bolo, e também tem a playlist de sobremesas. Estamos começando também com uma playlist de fast food. Se você tem alguma sugestão aí de fast food para mim estar trazendo para vocês aqui no canal, deixa aí nos comentários para mim poder estar gravando mais vídeos para vocês aí. Depois de sovar por bastante tempo e ver que a massa já ficou bem lisinha, é só você cobrir com um pano e deixar a massa descansando por algumas horas até ela crescer. Gente, olha o tanto que essa massa cresceu. Eu deixei minha massa aí descansando por 2 horas de tempo, ela cresceu bastante. Então vamos agora ao processo de enformar o pão, dar a forma para o pão. Primeiro eu gosto de abrir assim toda a massa na pia mesmo. Você pode abrir aí na mesa ou na bancada que você está utilizando. E aí dá uma enroladinha nela pra gente poder estar dividindo em 3 partes essa massa, na verdade 4, porque uma parte vai pro bolinho e 3 partes pra gente fazer 3 pães. Então presta bem atenção aí pra você ver como que eu faço. Vou tirar aqui a parte que eu vou utilizar pro bolinho. E aí vou dar mais uma abridinha nessa massa para poder dividir pro pão. Agora, galera, para enformar o pão, eu gosto de estar utilizando uma garrafa para poder estar abrindo a massa. Se você tiver aí um cilindro ou aqueles rolos de macarrão, também facilita bastante. Aí você vai abrindo a massa para poder estar enformando o pão. E vai fechando assim, enrolandinho ela. Acho que eu vou passar um pouco de trinco para poder não ficar grudando, para ficar mais fácil de enformar. Abre bem a massa. E aí depois é só você enrolando para dar o formatinho do pão. E aí é bem simples, é só repetir esse mesmo passo a passo com os 3 pedacinhos de massa, que vai dar certo de você fazer teu pãozinho aí. Então, galera, tô aqui já com os meus 3 pães enformados. Agora é o mesmo processo, cobre e deixa crescendo até o momento de assar. E agora, enquanto o pão cresce, vamos fazer os bolinhos. Tô aqui com a massinha que eu tinha deixado separado. Já vou colocar o óleo para esquentando, galera. Então, vamos lá, galera, ao preparo desse bolinho. Eu tô aqui com a minha massa, vou mostrar pra vocês como que a gente faz esse bolinho, que em alguns lugares ele é conhecido como gravatinha, cueca rasgada, calça virada. Comenta aí embaixo pra mim como você conhece esse bolinho, por qual nome chama aí na tua cidade. Então, vamos abrir a massa aqui com a garrafa. Se você tem um rolo de massa, é bem melhor. Cilindro também ajuda bastante. Aí, depois de abrir a massa, é só você ir cortando. Quanto mais proporcional os tamanhos, melhor. Mais bonitinho vai ficar, né, galera? Eu vou tentar deixar eles meio iguais, mas eles não tem como ficar todos totalmente igual, né? Como a gente tá fazendo em casa, também não é algo que não é tão importante, mas quanto mais parecido for o tamanho, melhor, né?
Aí é muito simples, você corta aí em quadradinhos, faz um rasgadinho no meio e coloca. E aí é muito simples, é só você colocar essa parte de baixo pra dentro ou a parte de cima, tanto faz, que ele já vai ficar nessa forminha aí. Faz igual eu fiz no vídeo. Gente, fica muito bonitinho. Olha que bonitinho que ficou esses bolinhos. E aí, muito simples, né? Depois que você terminar de formar eles, é só você ir fritando. Vou fritar aqui todos os meus bolinhos, aí já volto para mostrar para vocês como que eles vão ficar. Deixa no fogo baixo aí para não tá ficando cru. Se você fritar ele no fogo muito quente, é bem perigoso ficar cru aí por dentro e a gente não quer isso, né? Então vamos deixar no fogo baixo para fritar devagarzinho para poder ficar bem gostoso e não ficar cru. Fica atenta aí para ficar virando, para não ter perigo de queimar também, para ficar frito igual dos dois lados. E aí, galera, depois que eu fritar todos esses bolinhos, enquanto eu vou fritando os outros, eu já vou pegando esses que eu acabei de tirar do fogo e vou passar eles no açúcar com canela. Vou deixar alguns bolinhos fritando aqui, enquanto esses bolinhos que eu tô deixando vai fritando, já vou passando os outros no açúcar com canela, porque ele vai fritando devagar, né? Pra poder não ficar cru, tem que ir fritandinho assim devagar. Aí passa o bolinho ainda quente pra poder grudar, pegar bem o açúcar e a canela. E é isso, galera, faz esse processo aí com todos os bolinhos, que você vai ver que você vai ter uma mistura maravilhosa pro seu café aí da tarde. Bom, galera, já terminei meus bolinhos, esse foi o resultado. Não fiz muitos porque aqui em casa a gente é só em 3, eu e meu marido e minha menininha, então a gente faz pouquinho. Aí eu tô aqui com os pães, já cresceram, vou levar pro forno e depois eu volto pra mostrar pra vocês como que eles ficaram. Ele assa bem rapidinho, em torno de 40 a 50 minutos. Galera, acabei esquecendo de mostrar o pão pronto pra vocês, então tô trazendo aqui esse pedaço que já tá cortado, mas dá pra vocês verem aí como ele ficou muito bom. Ficou bem gostoso, bem macio, um saborzinho maravilhoso de pão caseiro. Faça essa receita aí na sua casa que eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. E essa foi a receitinha de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, galera, não esqueça de curtir e se inscrever. Um abraço e até o próximo vídeo.